Fala galera, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação, já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro, Comentário Sem Freio, para falar a respeito da possibilidade de mudança na fórmula de disputa do Campeonato Brasileiro. Tudo por conta da interrupção das competições nacionais em virtude do alastramento da epidemia. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Mas é isto mesmo, o Campeonato Brasileiro pode mudar a sua fórmula. Tudo porque há muitas incertezas. Não se sabe por quanto tempo será necessário paralisar o calendário brasileiro. Não se sabe quanto tempo em 2020 ainda haverá para readequar as competições e de que maneira essas competições serão readequadas. Não é apenas o Brasileirão, também tem a Copa do Brasil, também tem os campeonatos dos clubes, né, os campeonatos estaduais, né, incluindo o Campeonato Carioca, que não foram concluídos, e até mesmo a Copa Libertadores da América, que também foi interrompida. A princípio, a Conmebol marcou o reinício da competição para a primeira semana, os dias 6, 7 e 8 de maio. Mas isso é apenas uma previsão. Existe, inclusive, a previsão das autoridades sanitárias em todo o continente de que dificilmente já teremos retomado a normalidade da rotina em todos os países, não apenas no que diz respeito ao futebol, mas no que diz respeito a todos os setores econômicos, ainda em maio. Alguns estão projetando para junho, julho, agosto ou até setembro. Então, justamente com relação a isso, já começa uma discussão e para o mês que vem já está prevista, inclusive, a abertura dessa discussão envolvendo a cúpula da CBF e os clubes das séries A e B do Brasileirão. Até porque, né, pode-se realizar esta reunião através de videoconferência, até porque passamos este período de quarentena quase que compulsória, e espero que não se torne compulsória, que não cheguemos ao agravamento de outros países que foram obrigados a adotar esta medida, mas a verdade é que só temos uma certeza: com a paralisação que já acontece, não há possibilidade da realização do Campeonato Brasileiro como ele vem sendo realizado desde 2006, com pontos corridos e com 20 clubes na Série A, com suas 38 rodadas. Dificilmente poderemos cumprir essas 38 rodadas ainda em 2020. Teríamos que acavalar todas as competições. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana. Imagina a bagunça que seria. Então, uma solução prática seria justamente estender o Campeonato Brasileiro até a temporada de 2021, ou quem sabe, a grande oportunidade que eu defendo de adequar o calendário brasileiro ao calendário europeu e realizar o Campeonato Brasileiro na mesma data, ou nos mesmos moldes, no mesmo período que as competições nacionais na Europa. Seria, por exemplo, bom para os clubes, afinal de contas, a situação, né, o caráter, o comportamento predatório, principalmente dos grandes clubes da Europa, que fazem as suas principais contratações no início de sua temporada, ou seja, entre os meses de junho e agosto, não prejudicaria os grandes clubes brasileiros, ou aqueles que têm maior projeção, como é o caso do Flamengo, de jogadores que atuam em nível de Europa, de perderem seus principais atletas no decorrer da temporada e com o Campeonato Brasileiro já em curso. Mas, para aqueles que são entusiastas como eu desta questão, já posso garantir a você de antemão, a CBF não concorda com isso. Isso nem passa pela cabeça dos dirigentes, né, do departamento de competições da CBF, fazer como acontece no Campeonato Argentino, como acontece até em outros campeonatos da América do Sul, né, o campeonato começar em agosto e terminar em maio. Para a CBF, isso está completamente fora de cogitação.
né? E ela utiliza vários princípios, como a situação até dos próprios jogadores, que têm suas férias definidas para o fim do ano e tal. Então tem toda uma questão envolvendo, né, os campeonatos que estão em curso, os campeonatos estaduais e tal. Mas a CBF é terminantemente contra a adequação do calendário brasileiro ao calendário europeu. Eu, particularmente, acho que haveria muito mais benefícios do que prejuízos. É claro, teria que haver um período de adaptação, assim como houve adaptação do Campeonato Brasileiro, que era disputado apenas no segundo semestre, em sistema de mata-mata, e passou a ser disputado durante praticamente um ano inteiro. Começa em abril e termina em dezembro, né? E outra situação, né? Seria outra possibilidade. O retorno do mata-mata. Essa questão é sim defendida pela CBF. Já se cogita essa possibilidade pelos corredores da entidade máxima do futebol brasileiro, de fazer o seguinte: separar os 20 clubes da Série A e também os 20 clubes da Série B em 2 grupos de 10 clubes cada, em sistema de turno e retorno. Cada turno teria, obviamente, 9 rodadas, com 10 clubes, né, se confrontando entre si, perfazendo 18 rodadas. Desses 10 clubes, os 2 primeiros de cada grupo se classificariam para a semifinal, que seria emparceirada da seguinte forma: o primeiro colocado de um grupo enfrentando o segundo colocado de outro, em jogos de ida e volta. E quem vencer fará a final em jogos de ida e volta, perfazendo, portanto, 22 rodadas ao todo. A CBF acredita que mesmo com o estrangulamento do calendário brasileiro, com a suspensão das competições que estavam em andamento e o adiamento das competições que ainda não se iniciaram, a CBF acredita que mesmo o Campeonato Brasileiro sendo colocado todo para o segundo semestre, a CBF encontraria 22 datas para realizar todas as rodadas e ainda as rodadas finais, né, as fases finais da competição. O que seria, para os entusiastas do mata-mata, né, um grande revival, né, um vale a pena ver de novo, depois de 17 anos, já que a última competição que foi realizada neste sistema foi em 2002, quando o São Paulo terminou como primeiro colocado na primeira fase. As equipes se enfrentavam em turno único, todas elas, eram 24 equipes, mas o São Paulo foi eliminado pelo Santos, 8º colocado, que se classificou na última rodada da primeira fase. E a curiosidade é que o Santos saiu lambendo todo mundo e na final venceu o Corinthians e se sagrou o último campeão do Campeonato Brasileiro disputado no sistema de mata-mata. A partir de 2003, a competição passou a ser disputada no sistema de pontos corridos e desde 2006 ela é disputada com 20 clubes nas séries A e B da competição nacional. Então, para alguns seria um retrocesso, para outros seria aí a possibilidade de rever esta circunstância. Só que existe uma resistência de alguns clubes, entre os quais o Flamengo, que entende por ter o melhor elenco e ter a melhor estrutura. Para o Flamengo é muito melhor a disputa por pontos corridos. O Flamengo entende que dessa forma, pela questão técnica, o Flamengo seria beneficiado por hoje ter, né, repito, melhor elenco e melhor estrutura, e também pela questão que com mais jogos, teria mais jogos em casa, e portanto, o Flamengo ganharia mais com transmissão dos jogos, com pay-per-view, com bilheteria, com o estrangulamento do Campeonato Brasileiro. A receita para o Flamengo do Brasileirão seria menor, e com isso o Flamengo teria prejuízo, ou seja, prejuízo técnico e financeiro. Portanto, o Flamengo é a favor de que o Campeonato Brasileiro se alastre pela temporada de 2021. Mas, repito, a CBF é contra esta decisão. O que pode acontecer, né, é a Copa Libertadores passar a ser disputada nos mesmos moldes da UEFA Champions League, nas mesmas datas. Existe já um alinhamento ideológico e político entre Conmebol e UEFA. As duas entidades têm se aproximado muito, principalmente porque elas hoje são antagonistas da FIFA. Elas representam uma resistência muito grande da FIFA. E por conta do fato de que cada país vai
ser abatido, né, pelo alastramento da epidemia de formas diferentes, até porque tem estruturas diferentes e formas de lidar diferentes. E é claro, a doença ela vai se comportar de maneira diferente em vários dos 9 países que hoje compõem a Conmebol, né, das confederações, né, das federações que compõem a Conmebol. Né? No Brasil, por exemplo, poderemos ter um encurtamento, poderemos, sei lá, já em junho, estar retomando o calendário brasileiro. Né? Mas e o que pode acontecer, por exemplo, com outros países? Existe a expectativa de que há países que ainda em setembro estarão passando por esta situação. E aí não dá para você começar a retomar a Libertadores, por exemplo, com os clubes brasileiros, sendo que ainda clubes argentinos estão paralisados, clubes peruanos paralisados, clubes equatorianos paralisados. Então, ou você volta com todos os clubes, ou não tem como retomar a Copa Libertadores. Até porque, com certeza, se em algum país que já esteja passado por esta circunstância, o surto, já esteja na descendente, e algum outro país ainda esteja no pico do surto, óbvio que esse país irá proibir ou restringir viagens, né, e circulação de passageiros e pessoas para o outro país que ainda está mais acometido pela doença. Então, justamente por isso, acredita-se que há sim a possibilidade, porque ao contrário da CBF, a Conmebol não tem restrições, a princípio, com a possibilidade de adequar a sua competição principal, que é a Copa Libertadores da América, ao calendário da Liga dos Campeões da Europa. Vamos aguardar, então, para acompanhar o desenrolar dos acontecimentos, beleza? Agradeço enormemente você ter acompanhado o meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, ó, o link está na descrição do vídeo e aqui, ó, passando pela sua tela. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Além deste quadro da playlist Comentário Sem Freio, você tem tudo sobre o Flamengo, você tem os gols que eu narro agora pela Onda Mix FM, torcendo para essa epidemia passar rápido, para que eu possa voltar a narrar e você poder voltar a me dar aquela moral, aquela audiência. Tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Rubro Negro. Tem as minhas análises no pós-jogo com o raio-x das partidas do Flamengo em 2020. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!